Antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos aqui, no meio do caminho dessa vida vinda antes de nós. Prazer, Tereza, para conversar com a equipe, com a gente, né? Trocar umas figurinhas. Ela acabou de terminar o mestrado, né? Com um assunto super legal. Esse é o tema do nosso bate-papo aqui. Essas adolescências, esses paradigmas que a gente tem que desconstruir um pouco. Transformação social, estigmas, o que é isso? O que tem a ver com a gente no nosso dia a dia? A Tereza fundou e até hoje está lá batalhando com o Centro Voluntariado do Rio Claro. Ela está vindo especialmente de Rio Claro para cá, para esse bate-papo com a gente. A gente agradece de coração. Então, Paulo, eu que agradeço essa oportunidade. É gostoso a gente falar do que a gente curte, né? E eu sou uma dessas pessoas que tive a felicidade de poder trabalhar numa coisa que eu gosto, né? Que me apaixona. A gente fez uma oficina lá no Centro de Voluntariado, que eu inventei na hora, na verdade, e que era assim, era um monte de papeizinhos e eles tinham que fiz um relaxamento e pedi para eles escreverem em cada papelzinho uma coisa que eles ouviam falar sobre a adolescência, mas enquanto eles ainda eram crianças. E ela sempre dá o mesmo resultado. É bem interessante. E aí eles escreveram, né, em cada papelzinho, nós pusemos papeizinhos no centro da sala, e eu falei para eles, bom, agora a gente vai pôr naquela parede coisas legais, e naquela outra coisas chatas que não são legais. O que vocês acham que aconteceu? Ficou só negativo. Só negativo. Encheu uma parede e na outra ficou 3, 4 coisinhas assim, né? Com isso tudo eu também fui aprendendo que a adolescência não era exatamente aquilo que eu tinha lido, né? No meu curso de psicologia, depois no meu curso de pedagogia. Aí eu resolvi, né? Depois de quando eu fiz meus 50 anos, que eu ia estudar isso e escrever sobre isso, porque eu não podia deixar que as pessoas continuassem escrevendo só um lado da história, só de uma adolescência. Tinha outras. Eu era uma leitora assim, muito assídua da Mafalda. E aí eu brinquei na minha dissertação com algumas falas da Mafalda que eu acho super legais, né? Eu faço um trabalho baseado um pouco assim na proposição da filosofia que o Foucault apresenta e desconstrói principalmente a possibilidade de você pensar de uma maneira universal, né? Que todo mundo é assim, todos os adolescentes são assim, todas as mulheres são assado, né? E desmontar um pouco tudo isso e trabalhar as singularidades, as diferenças, né? As possibilidades singulares mesmo de cada um. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo, né? E tem a mesma que é para mim muito parecida com essa da Mafalda, né? Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos. O que se define como adolescência são coisas que acontecem a vida toda. E alguém um dia decidiu que aquilo seria próprio da adolescência. Mas que se a gente pegar essas grandes definições, a gente vai ver que em todos os momentos da vida, em todas as etapas da vida, a gente passa por aquelas... Quem não passa por transformações biopsicossociais, né? Eu, completamente, nos meus 52 anos, milhões de transformações, né? E a minha ideia não é falar assim, não, a adolescência não existe. O que a gente está colocando na conta da adolescência? O que a gente está pondo dentro dessa caixinha? Essa que eu acho que é a grande questão. E aí a Mafalda, de novo, conversando com a Suzanita, porque os adultos ficam dizendo e fazendo coisas que a gente não entende? Suzanita pergunta para a Mafalda. A Mafalda, com toda a sua sabedoria, é muito simples, Suzanita. E fala, quando você entra no cinema, no meio da sessão, você entende o filme? A Suzanita, não. Aí a Mafalda, com os adultos é a mesma coisa. Como é que a gente pode entender eles? Quando nós chegamos, eles já tinham começado. Né? Então, para o Foucault, a sociedade está constituída por um conjunto de saberes que vão ser interpretados, e esses saberes vão classificar, vão hierarquizar, e com isso vão dirigir as nossas ações. Vão falar por onde a gente vai, quem define,
e como é que a gente vai se organizar nessa comunidade, na sociedade. E essas verdades, elas vão fabricar um tipo de indivíduo e um tipo de sociedade. E eles têm que se encaixar. Então, para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, a adolescência vai dos 15 aos 19 anos. A juventude vai dos 15 aos 24. Se você pega o Ministério da Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 20. Né? Se você pega o ECA, vai dos 12 aos 18. Essa é uma definição clássica, né, de adolescência. Então ela fala, a adolescência é um fenômeno universal e um período inerente de crise. Né? Com essa definição, né, a gente tem uma série de questões que vão acontecendo na sociedade, de políticas públicas que vão existir para resolver a crise, né? E essas questões todas, elas vão dirigindo, né, essa construção. Quer dizer, aí você fala assim, bom, tá, se você pergunta para a adolescência, o que é adolescência? Eles vão falar, é um momento de transformação, acontece muita coisa. Claro, né? Então eles vão confirmar isso, porque é para isso que eles foram treinados, para confirmar e para assumir a crise que eles são. Eu já ouvi pais, por exemplo, assim, nossa, mas eu acho que meu filho tem algum problema, porque ele está na adolescência, ele não me dá problema, ele é uma pessoa tão assim legal, participativa. Eu acho que ele tem algum problema, quer dizer, tem que ter, né, um problema. Se não tem, vamos criar o problema. Será que ele precisa de um atendimento? Será que precisa levar um psicólogo? Né? Bom, então, se é universal, se é tudo igual, né? O que eu estou discordando, desconstruindo, né, é que existe uma construção social que espera isso mesmo. Então, como concordar? Né? Se diante de mim, eu olho para essa realidade e vejo isso. E vejo todas essas adolescências, né, com tantas possibilidades de viver. Como é que toda essa diversidade pode ser entendida como uma coisa universal? E tem um professor de Barcelona que eu adoro, chama Jorge La Roça Bom Dia, e ele fala muito sobre a questão das palavras e da experiência, são os dois objetos de pesquisa dele. E ele fala isso, fazemos coisas com as palavras fazem coisas conosco. E eu acho que essa frase a gente precisa pensar nela todo tempo, né? O que as palavras estão fazendo de nós e o que é que nós estamos fazendo delas. Vai sendo criado todo um preconceito, todo um estigma sobre o que é essa adolescência. E isso vai definir muitas coisas, vai definir as políticas públicas, vai definir a nossa atuação profissional, a nossa arquitetura, a maneira como a gente vai construir os prédios, como a gente vai possibilitar as leis, criar as leis, regulamentar as leis, né? Por isso eu entendo que dentro de uma concepção Foucaultiana a adolescência é um dispositivo mesmo, porque ela vai criar todo um aparato, né, que vai se justificar e que vai precisar funcionar para manter aquilo do jeito que está posto. E o Scliar, que é uma pessoa também muito bacana, mais próxima da gente aqui, argentino, ele fala, o racismo é nomear o outro, designá-lo, inventá-lo, para em seguida apagá-lo, massacrá-lo, e fazê-lo reaparecer cada vez que nos seja útil, em cada lugar que nos seja necessário. É importante, na maneira como a gente está organizado socialmente, que exista quem é melhor e quem é pior. Né? Essa sociedade ela funciona mais ou menos assim. E o racismo de Estado vem confirmar isso. Então, seria simples terminar isso na sociedade? Eu penso que sim, que seria uma coisa muito simples. Né? Mas por que isso não acaba? Né? Por que a gente continua mantendo, né, essas questões dentro da sociedade? E aí, uma coisa que eu também questiono muito, que eu acho que vem na mesma linha, é o conceito de protagonismo juvenil. Embora eu saiba que talvez eu apanhe um pouco por aí,
porque tem pessoas muito poderosas, né, que defendem essa questão.